Bom dia e boa tarde já, né, a todos. E, primeiramente, eu queria agradecer à comissão organizadora, a Clementina e a Edilamar, que são duas pessoas que eu já convivo há bastante tempo e são pessoas que eu respeito muito nessa caminhada. E eu estou muito feliz de estar aqui. Quem conhece um pouquinho a história do Instituto Lado a Lado, o Instituto Lado a Lado começou aqui nessa casa, junto com a senadora Ana Amélia Lemos, onde a gente fez os nossos primeiros eventos, foi aqui nessa casa. E depois a gente foi crescendo e a gente saiu daqui e hoje vocês acompanham os nossos eventos em outros lugares. Mas a gente começou aqui. E aí, o Instituto Lado a Lado, nesses anos, vem crescendo. E aí, para quem não me conhece, né, eu vou falar que eu não tenho conflito de interesse e também não tenho uma outra coisa que se chama telhado de vidro, né? E vocês vão entender por quê. E uma coisa bacana também que eu queria dizer para vocês, o Instituto Lado a Lado a gente trabalhou bastante e hoje eu sou a única instituição da organização civil que participa do C20, que é a comissão que faz parte do G20, que está discutindo o texto de saúde do G20. É uma batalha, porque você tem vários países participando e os interesses não são os mesmos. E eu tive segunda-feira no Rio de Janeiro participando das discussões e a gente tenta levar algumas discussões e uma das coisas que eu consegui colocar lá dentro, Sandro, foi a questão do diagnóstico precoce. Foi uma luta, né? Vários países eles não entendem a questão do diagnóstico precoce e da imunização. Então, 2 pontos positivos que o Instituto Lado a Lado conseguiu colocar lá dentro foi isso. Isso é um ganho, né, para o Brasil, isso é um ganho para todos nós. Colocar o câncer não foi possível, porque aí você já começa a entrar em alguns meandros que tem algumas barreiras, né, de alguns países que não deixaram, mas o diagnóstico precoce ele foi colocado lá dentro. Então, isso é um ganho. O Instituto Lado a Lado é uma organização que existe há 15 anos. Nós atuamos nas 2 principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares, e nós somos conhecidos no Brasil por lançar a campanha Novembro Azul. E aí eu já vou direto ao tema aqui da nossa discussão. E aí eu queria falar para vocês o seguinte: muitas pessoas que estão aqui nessa sala, quando a gente começou a discutir a questão da lei, né, que hoje está em vigor, muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas achavam que o Cláudio, que está ali no fundo, o deputado Wellington, a deputada Silvia Cristina, que foram 2 pessoas que se debruçaram para fazer com que essa lei acontecesse, que nós éramos sonhadores, né, e que não ia acontecer. Eu, particularmente, atuei na pesquisa clínica durante 10 anos. E essa lei ela ia, voltava, tinha entraves, a gente não conseguia, e agora que ela está, né, quase no gol. E aí essa a gente conseguiu em 2 anos e meio. Então, você vê, existe uma palavrinha que eu vou falar aqui, vocês vão ouvir muito, que é querer, é ter vontade, é se esforçar, e nós conseguimos. Agora, é uma lei complexa, a Patrícia está aqui, né? Eu tô triste, Patrícia, porque você está saindo, mas eu também estou feliz, que eu acho que você vai contribuir muito com o programa de transplante, que é um dos programas que eu vi nascer, que foi o Sistema Nacional de Transplante. Tenho grandes amigos, o doutor Medina, de São Paulo, que é um grande amigo pessoal,
e eu acho que você vai poder contribuir muito. E aí, qual foi a contribuição do Instituto Lado a Lado? O Instituto Lado a Lado, quando a gente começou a trabalhar nessa lei, a gente falou, a gente precisa, não é só focar ali no trabalho da lei, né? A lei estava já tramitando, já estava o texto. O que a gente começou a fazer? Nós fizemos uma visita a todas as unidades a todas não, né? 80% das unidades de CACONs e UNACONs do Brasil, porque a gente queria conhecer a realidade na ponta. Porque não adianta você falar de algo no achismo ou você ter ali aquela amostragem superficial. Nós fomos, hoje nós temos dados, temos informações que poucos nesse país têm. E com isso, o que a gente fez? No meio do caminho, era necessário ter a gente percebeu que precisava de números, e aí nós fizemos uma avaliação orçamentária. Hoje existe uma plataforma onde a gente tem esses dados abertos, o orçamentário, onde a gente começou a ter esses números, né? Tanto federal, estadual e municipal, que a gente vive num país onde o nosso sistema é tripartite. E aí a gente começou a ver também que tem um outro gargalo, que é a organização da rede, que para mim, se eu olho para essa política, 2 pontos para mim é muito importante: a organização da rede e financiamento. Se eu tiver que fazer uma escolha para essa lei ela acontecer de fato, para mim são esses 2 pontos. Os outros pontos, eu acho que a gente vai conseguindo, aos poucos, melhorar. E aí nós criamos um grupo de trabalho, que eu tenho a alegria de ter várias pessoas que estão contribuindo, uma delas, né, que é o coordenador, que é o ex-ministro Nelson Tait, e aí eu tenho vários representantes de sociedades de especialidades, porque a gente precisa de informação da radioterapia, da ABHH, de todas as instituições, e a gente tem procurado essas pessoas, e essas pessoas têm nos ajudado. Nós temos o Igor Morbeck, que também é da Oncoclínicas, que também tem nos ajudado. Enfim, é um grupo de trabalho. E aí a gente começou a ter também, fazer um estudo da avaliação, né, do estudo populacional, para a gente começar a entender essa coisa das redes, entender também a questão de estados e municípios, que é uma coisa que é um grande gargalo, e a demanda de atendimento, né, que a gente sempre fala, né, que a gente vive num país continental, e quando você vai na ponta, você percebe que o buraco é muito mais profundo do que a gente vê aí na teoria e do que chega de informação para a gente. E aí, com isso, a gente começou a perceber a questão do financiamento, e aqui tem alguns números, né, que esse foi um trabalho que, assim, o Cláudio se dedicou muito a isso. O Cláudio está ali no final da sala, e aí a gente foi tentar entender qual que é os números, né? A gente perguntava, tem muita gente que se dedica à economia em saúde nesse país, grandes nomes, e aí a gente não tinha o número do que significava oncologia nesse país. E aí agora você entende porque o câncer não é prioridade. Você tem ali 2,21. E aí eu estou aqui numa mesa, né, onde eu estou aqui quase tendo cólicas aqui na mesa, onde eu vejo Carticel, aí eu vejo, né, imunoterapia, aí eu olho aqui, eu tenho pacientes aqui, né, pessoas que ficam olhando tudo isso e falam assim: será que eu vou conseguir um dia ter acesso a isso? Será que isso vai chegar para mim? Será que eu vou ter essa oportunidade? Então, assim, é esse o nosso mundo, é essa a nossa realidade.
Ao mesmo tempo, eu tenho médicos aqui que ele consegue isso para o paciente dele no sistema privado. Então, aqui nessa sala, a gente tem o que é o Brasil. E aí eu tenho aqui, né, a Patrícia, que é do Ministério da Saúde, e que tem feito um esforço, e que pegou, e aqui eu acho que a gente tem que reconhecer todo o esforço que o Ministério da Saúde tem feito com relação à política nacional. E eu também quero ressaltar aqui também que há muito tempo o INCA se perdeu nesse processo, e a gente vê que o INCA está retomando o seu papel, né? Porque o INCA, eu acho que ele tem que ser um Instituto Nacional do Câncer, não dá para ser o hospital lá do Rio de Janeiro, o Instituto do Rio de Janeiro. Então, quando a gente começou a trabalhar na política, isso foi uma das coisas que o Instituto Lado a Lado fez, que é resgatar o papel do INCA, e isso a gente está fazendo, e o Roberto Gil tem assumido isso. Eu acho que o Consinca está vindo forte nesse sentido, né? Eu fico angustiada, porque eu acho que as reuniões tinham que ser mais rápidas e elas são demoradas, mas eu acho que é a máquina que é assim mesmo, né? E aqui, com isso, o deputado Wellington já falou agora de manhã desse projeto de lei que está tramitando e que todos nós aqui tem que trabalhar. É interesse de todo mundo, né? Todo mundo tem que trabalhar para que esse projeto seja aprovado. Se a gente não conseguir aprovar esse projeto, a gente não vai conseguir colocar o câncer como prioridade nesse país. Isso é fato, né? Então, a gente tem que parar de ficar brincando, ficar achando que a gente está no país de Alice. Nós não temos recurso para pagar tudo. Então, isso e outra coisa, tendo esse recurso, eu não sei qual o termo que a gente vai utilizar, mas tem que ser uma verba carimbada do câncer. Esse dinheiro tem que ser destinado para o câncer e ponto. E com isso, a gente vai ter mais recurso, vai resolver tudo, vai incorporar tudo? Não, gente, não vai. Mas a gente vai melhorar muito. E a gente vai conseguir diminuir algo que é muito importante, que é a judicialização. Isso é fato. E aí, com isso, a gente consegue começar a olhar para o câncer como a gente, anos atrás, começou a trabalhar com HIV/AIDS. Isso é um processo. Só que, para isso, a gente tem que unir. E tem que unir todo o ecossistema de saúde. O deputado Wellington falou aqui de manhã, e é uma das coisas que quem me conhece sabe. E eu trouxe a indústria farmacêutica para a discussão quando a gente estava discutindo a lei. Por quê? Porque a indústria farmacêutica também tem responsabilidade nesse processo. Quando nós estávamos discutindo, Sandro, a política, o Ministério da Saúde, o Fernando, uma das coisas que era um ponto de discussão era o artigo 10, que era a compra centralizada. E uma das coisas que a gente bateu firme, não. Se a compra centralizada, tem que pôr todo mundo na mesa e vamos discutir. Vamos colocar um pregão, vamos fazer com que abaixe o preço, vamos discutir. E outra coisa que eu sempre falo para a indústria, todo mundo que está aqui, que é da indústria e me conhece, eu falo, qual é o legado que a indústria farmacêutica está deixando para esse país? Ah, não, eu estou deixando tecnologia. É pouco. Tem que deixar mais. A gente precisa fazer diagnóstico precoce. A gente precisa ter prevenção. A indústria pode ajudar. A indústria pode ajudar na questão de telesaúde. A indústria pode ajudar em muitas coisas. Vocês têm tecnologia para colocar à disposição. Basta querer. E com isso, os desafios da lei são gigantes, né? E para isso a gente
quando a gente olha a questão da organização da rede, é complexa, porque aqui a gente está falando de acesso, né, a altas tecnologias, só que quando eu falo de acesso, eu estou falando de acesso, às vezes, a uma consulta, né? Então, acesso, que nem, por exemplo, aqui eu estou no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, vocês não sabem como está a questão do câncer, gente. É terra arrasada. Aqui na capital federal. Aqui as meninas estão aqui. E eu estou aqui na mesa falando de CAR-T, de imuno. E as meninas aqui não estão conseguindo nada. E aí, a nossa amiga, né, falando da questão dos sistemas, da regulação, isso é um outro gargalo. Tem lugares que nós fomos, que você, São Paulo. São Paulo, você tem lá 2 sistemas, um não conversa com o outro. Não, não, eu tô te falando 2 para ser bacana, né? Para ser legal, né? Para ser bem simpática aqui, né? E aí um não conversa com o outro, eu estou falando dos centros especializados ali. E aí não se conversa. E um não quer mudar para o outro, e um não aceita o outro. E quem paga isso? Quem é penalizado? É o paciente. E aí tem uma coisa importante que assim, a atenção básica, ela é muito importante nesse processo, mas precisa de capacitação. A gente precisa melhorar a atenção básica. A gente precisa trazer para perto a atenção básica. A gente precisa formar e formar essa capacitação, ela tem que ser permanente. Não dá para você fazer uma capacitação hoje e esquecer. Isso tem que ser o tempo inteiro. A gente tem que trabalhar melhor com os CACONs e UNACONs. A gente tem que investir mais, a gente tem que trazer mais para perto. E aqui precisaria um evento o tempo inteiro para a gente falar da questão da lei. Eu estou passando rápido porque a gente já ficou aqui há muito tempo. E aqui a gente tem um desenho da nossa proposta de rede, né, que a gente fez, que é passando por todo o processo, porque, assim, quando você vai para algumas regiões do país, a coisa fica muito complicada, muito complicada. E aí a organização da rede, quando a gente faz um trabalho organizado, você percebe que você consegue ver o paciente fluir na rede de uma forma sustentável. Só que para isso a gente precisa melhorar várias coisas, né? E aí a gente precisa melhorar a assistência, né? Você reduz o tempo de chegada desse paciente, você consegue melhorar muita coisa. E essa organização compartilhada da jornada do paciente, ela consegue, você desafoga as unidades, você consegue melhorar tudo, por isso que eu insisto. A rede, a organização das redes é tudo, só que aí você precisa envolver os municípios. Não adianta a gente só, o Ministério da Saúde está fazendo a parte dele de liberar, né, algumas portarias, tudo, mas lá na ponta tem que acompanhar, porque se não acompanhar a coisa não vai fluir. E aí vem outro ponto que para mim é muito importante, que é a navegação do paciente. Cada um entende navegação do paciente de uma forma. E hoje, navegação do paciente virou até algo que nem, por exemplo, eu tenho ouvido muito as enfermeiras falando enfermeiras navegadora. Aí uma enfermeira, por exemplo, o Einstein, ele enxerga a navegação do paciente de um jeito, o hospital, o Santa Marcelina entende de outro, o hospital aqui, o base entende de outro, cada um entende de uma forma. A gente precisa começar a
começar a normatizar isso. O que é a navegação do paciente? Né? A navegação dele é quando ele entra no sistema, é a chegada dele, é quando ele já está lá dentro. O que é essa navegação? Ele chega né, ele chega ali andando, ele vem com um carrinho 1.0 e depois ele entra lá dentro. Como que é essa navegação? Né, ele faz toda os seus exames, vem de carro, vem de tudo para fazer os exames e vai lá depois para entrar na regulação, para conseguir entrar dentro do sistema. Como que é essa navegação? E aí, um dos pontos que eu acho muito importante, que eu até vejo a ministra Anísia colocando isso, nos deixa muito feliz, que é a reabilitação. Ninguém falava de reabilitação no câncer. E foi a política nacional que trouxe a questão da reabilitação. Então, eu acho que isso é um ganho, isso é um reconhecimento, e agora a gente precisa também entender o que é essa reabilitação. E a gente precisa também pegar essa reabilitação e pegar ela e tirar essas camadas, e entender e fazer com que a paciente com câncer ela também tenha acesso a essa reabilitação de forma equânime, de uma forma que ela não precise brigar para conseguir ter esse acesso. E aí, uma das coisas que eu acho que essa política ela é muito importante, e a gente tem que... Eu quero deixar como mensagens importantes, é que a gente precisa melhorar as disparidades regionais, e dentro de uma mesma localidade, que você percebe que naquela mesma localidade as coisas não são iguais. Acesso à regulação, todos os pacientes eles precisam ter esse acesso, com equidade e agilidade. Falta agilidade na regulação. Eu arrisco dizer que agilidade ela não existe, é uma palavrinha que foi banida, né, na regulação. Avaliação de desfecho, isso também é algo que é pouco praticável. A questão do financiamento, que eu venho insistindo aqui. A distância e a assistência, a gente tem que diminuir isso. Não dá para um paciente faz um tratamento aqui e ele tem que se deslocar a 800 quilômetros para fazer uma radioterapia, às vezes, né? Isso não dá. E ter clareza de todos os atores envolvidos ali no sistema, em todos os níveis. Isso a gente tem que ter essa clareza, porque falta isso. E aí a Patrícia, ela trouxe uma citação, né? E eu estou deixando aqui a minha citação, né? Que essa é uma lei, o nosso desafio aqui, o meu enquanto organização civil, essa lei ela é complexa, é uma lei difícil, é uma lei que eu arrisco dizer para vocês que ela vai demorar uns 10 anos para a gente ver ela inteira aí funcionando. Nesses 10 anos, a gente ainda vai perder muitos pacientes, a gente ainda vai brigar muito para que o paciente ainda tenha acesso, mas eu acho que a lei está aí, todos nós temos que fazer com que ela aconteça na prática, mas eu acho que, a partir de agora, a gente começa a colocar o câncer como prioridade. É papel meu como líder de organização fazer com que ela aconteça, é papel dos médicos que estão aqui fazer com que ela aconteça, para o paciente ter acesso e ele também ter a oportunidade de fazer com que a tecnologia chegue. É papel do gestor fazer com que aconteça, é papel da indústria farmacêutica
que traz a tecnologia, não adianta trazer a tecnologia e a tecnologia não sair e não chegar até o paciente. E é papel de todos nós aqui fazer com que o paciente efetivamente tenha acesso a toda a sua jornada. E é isso, Sandro. Obrigada.